Não convinha ao Zé Dirceu, quando ele fez essas declarações, porque ele era o gerente da quadrilha. Chefe, não. O Supremo inventou a quadrilha sem chefe ao dizer que era o Zé Dirceu que comandava a turma do Mensalão. Era o Lula. O chefe da quadrilha é o Lula. Ele era o gerente. O Toffoli foi nomeado ministro justamente para abrandar as penas impostas à condenação dos quadrilheiros do Mensalão. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Como vocês puderam ver aí, Toffoli se reunindo ali, né, com um dos chefes da quadrilha do PT do Mensalão. Vamos ver o que os pessoal aqui, os jornalistas da Revista Oeste vão falar. Pessoal, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. O YouTube entende que a notícia é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, já vou pedindo a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando também, pessoal, quando forem se inscrever, ativem o sininho de notificação, deixem todas, porque assim que postarmos conteúdo relacionado à política, relacionado a esse atual governo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. José Dirceu voltou definitivamente à cena política. Segundo o jornal o Globo, aliados do petista afirmam que sua intenção é concorrer a um cargo no Legislativo nas eleições de 2026. Para isso, o ex-ministro da Casa Civil, no primeiro mandato de Lula, precisa encerrar os 2 processos que responde no Supremo Tribunal Federal. Dirceu, que foi condenado no esquema de corrupção do Mensalão petista a quase 8 anos de prisão e teve a pena extinta pelo próprio STF em 2016 por ter, abre aspas, bom comportamento, fecha aspas, precisa reverter as condenações que recebeu em 2017 na Operação Lava Jato. Coincidência ou não, José Dirceu esteve com o ministro do Supremo, que irá julgar o pedido de sua defesa para derrubar as condenações. Na última segunda-feira, ele se encontrou com Dias Toffoli num evento em São Paulo, na Associação Paulista de Magistrados. No passado, José Dirceu chegou a sugerir que o judiciário não deveria ser um dos 3 poderes e que o STF não deveria existir. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal avoga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Silvio Navarro hoje conosco no telão, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, Dias Toffoli, o ministro aí do STF, integra a 2ª turma e vai ser um dos ministros que deve julgar aí José Dirceu nesses 2 processos ainda pendentes aí da Operação Lava Jato, como nós vimos na foto na última segunda-feira. José Dirceu e o ministro Dias Toffoli confraternizaram aí num evento juntos, está aí, juiz confraternizando com o réu. Boa noite, Silvio. Na verdade, eles estão rindo da cara dos pagadores de impostos, né? Estão rindo da nossa cara. Boa noite para você, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto, meu amigo Carlo Cauti. Boa noite para quem nos acompanha. O José Dirceu conseguiu ser preso 4 vezes.
4 vezes. E aqui eu não estou incluindo a prisão em 1968, naquele congresso da UNE em Ibiúna. Estou falando do período pós-ditadura, pós-regime militar, desde a redemocratização. José Dirceu foi condenado na ação penal 470 do Mensalão como o chefe da quadrilha do Mensalão, já que àquela altura o Lula não poderia ser imputado diretamente. Então, durante as investigações, e aí tanto da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, quanto do Ministério Público, até a configuração da denúncia e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, Dirceu era o chefe da quadrilha. Dirceu era o camisa 10 do time de Lula. Depois ele conseguiu um indulto concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e foi preso de novo por causa do Petrolão. Porque enquanto ele cumpria, inclusive, a pena pelo Mensalão, o Petrolão estava acontecendo e ele estava, de novo, envolvido em crimes. E aí, José Dirceu é mais um desses criminosos que estão soltos e rindo da nossa cara. Nós vimos o que aconteceu na festa que ele promoveu pelo seu aniversário na semana passada. Ele reuniu a nata de Brasília e todos lá, de forma despudorada, sem sequer enrubescer, confraternizando. José Dirceu agora quer ser deputado? Tudo bem, vá às urnas, chegue ao Congresso Nacional, porque afinal de contas o crime venceu. É isso que nós estamos vendo. E parte dessa vitória dos criminosos, a responsabilidade é de Dias Toffoli, o coveiro da Lava Jato, que agora só resta terminar o serviço. Porque Ricardo Lewandowski começou e agora só resta ele terminar o serviço com esses acordos de leniência que está rasgando. Ana Paula Henkel hoje conosco no estúdio, seja bem-vinda, querida, boa noite. E aí, mais uma foto, o registro de Dias Toffoli e José Dirceu nesse evento da segunda-feira aí na Associação Paulista de Magistrados, ele que logo mais vai julgar 2 processos ainda pendentes de José Dirceu. Bom, fazendo uma homenagem ao Silvio, que não está no estúdio hoje, isso é o puro suco de Brasil. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O que aconteceu com o flagrante perpétuo? O Brasil conhece o flagrante perpétuo já há algum tempo. O ex-deputado Daniel Silveira está na cadeia até hoje, mesmo depois de ter recebido uma graça presidencial do presidente Bolsonaro, uma graça presidencial, um indulto presidencial constitucional, que inclusive foi defendido pela subprocuradora Lindora Araújo, defendido pela PGR, de que o Daniel Silveira não devia apenas estar solto, mas a pena extinta, mas ele continua preso por causa do flagrante perpétuo. Mas e agora? E o vídeo do José Dirceu, dizendo que estamos sob uma ditadura da toga? Vamos ter que concordar, com José Dirceu, pelo menos nisso. Mas que o Supremo não devia existir e os ataques à instituição Supremo Tribunal Federal é a única pergunta que passa na cabeça, Paula, quando nós vimos um vídeo como esse. Para todos os outros fora do espectro político-ideológico da esquerda no Brasil, existe o flagrante perpétuo. Mas para a esquerda eles podem falar o que quiser, até atacar a instituição Supremo Tribunal Federal. Pois é, Augusto Nunes, muito boa noite. A internet não perdoa. Resgatamos esse vídeo aí de José Dirceu, de outubro de 2018. Quem diria, ele falando de ditadura da toga. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira querida, Cauti, meu amigo Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. O Zé Dirceu, essas declarações do Zé Dirceu ilustram perfeitamente uma das grandes verdades ditas pelo Milor Fernandes, que se aplica à esquerda brasileira. Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. O Supremo não convinha ao Zé Dirceu, quando ele fez essas declarações, porque ele era o gerente da quadrilha. Chefe, não.
O Supremo inventou a quadrilha sem chefe ao dizer que era o Zé Dirceu que comandava a turma do Mensalão. Era o Lula. O chefe da quadrilha é o Lula. Ele era o gerente. O Toffoli foi nomeado ministro justamente para abrandar as penas impostas à condenação dos quadrilheiros do Mensalão. O Toffoli passou a vida servindo ao PT, de modo geral, e ao José Dirceu em particular. Ele foi assessor do José Dirceu na Casa Civil, para assuntos jurídicos. E ele foi para o Supremo e não se considerou impedido de votar no que restava do processo, do julgamento do Mensalão. Então ele está aí, como sempre, servindo ao chefe de sempre. Né? Agora, está livrando. O Zé Dirceu não vai ser difícil, o Zé Dirceu se livrar das condenações que ainda restam, porque eles conseguiram liberar o Sérgio Cabral, nosso campeão. O Dirceu está muito longe do Sérgio Cabral no Supremo, no campeonato da bandidagem. Agora, o Zé Dirceu hoje é protegido pelo Supremo. Se a gente repetir a pergunta, ele vai dizer que agora sim é uma instituição fundamental, né, para ele. É um erro do cinegrafista, erro de quem filmou, editaram. Inteligência artificial. Inteligência artificial, vai ser o discurso de agora. Quando o Zé Dirceu sempre achou dispensável a existência do Poder Judiciário, por quê? Porque ele é comunista, no comunismo não existe nenhum Supremo Tribunal, é o partido que manda, é o ditador que dá as cartas, e ele evidentemente não gosta do poder que prende, ou prendia. Ele foi preso tantas vezes que ele virou um tremendo xerife de cela. Ele organiza bem uma cela, como dizem todos os parceiros dele. É ele que diz, olha, você limpa tal hora, você de tal hora, agora ele quer fazer isso aí na Câmara. Tenha votos, né? Vamos ver se ele ainda é lembrado pelo eleitorado. Bom, e você também pode participar. Tem itens do mobiliário do Palácio da Alvorada que foram dados pelo casal Lula e Janja como desaparecidos. De acordo com uma reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, todos os objetos foram encontrados dentro da própria residência oficial da Presidência da República em Brasília. No ano passado, Lula e sua mulher Rosângela da Silva acusaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de terem extraviado móveis do Alvorada. À época, a assessoria de imprensa da Presidência da República comunicou que 261 bens do patrimônio da residência oficial estavam desaparecidos. Tempos depois, a partir de um levantamento do inventário, os itens do mobiliário caíram para 83 móveis. Já em setembro do ano passado, o trabalho foi concluído e constatou-se que não haviam itens desaparecidos. O suposto sumiço dos objetos foi o argumento usado por Lula para justificar a compra de quase R$200 mil em itens de luxo para a residência oficial. Jair Bolsonaro se manifestou por meio das redes sociais sobre o episódio. O ex-presidente disse que Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Bom, e antes de a gente abrir o espaço aqui para os nossos comentaristas, para essa notícia de hoje, a gente vai lembrar a fala de Lula, em que ele afirmou que por conta desse suposto sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada, ele iria então comprar objetos novos sem licitação. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar um país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja,
Tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. E aí, Carlo Cauti, reapareceram os móveis e o mais curioso, todos estavam dentro do Palácio da Alvorada nesse tempo todo. Evidentemente, o presidente passa mais tempo no exterior do que no próprio palácio, onde deveria estar para governar o país, né? Mas a pergunta que fica para nós e para o nosso público é: vocês estão pagando seus impostos em dia? Porque, assim, 200 mil reais, aliás, mais do que isso, para reequipar todo o Palácio da Alvorada a gosto Janja, veio do seu dinheiro, do meu dinheiro e do nosso dinheiro. E foram bem mais do que isso, porque eu estou dando uma olhada aqui para refrescar a memória. Naquela época foi comprado um tapete de 114 mil reais, um sofá de 65 mil reais, um piso de 156 mil reais e por aí vai. Teve até um ministro, chefe da Casa Civil, que ficou com tanta vergonha, e assim, para um ministro-chefe da Casa Civil do PT passar vergonha, deve ser muita coisa mesmo, né? Mas ele ficou com tanta vergonha que vetou um sofá para a Janja de 200 mil reais. Então, o ministro Rui Costa, uma mesa, aliás, barrou a compra de uma mesa de 200 mil reais que a primeira-dama queria comprar. Daquele momento, tem um ódio visceral da primeira-dama com o ministro-chefe da Casa Civil, tanto que eles não se falam mais e ela está tentando barrar a visita dos ministros para o presidente Lula. Ou seja, é uma disputa sobre o mobiliário da Alvorada que criou a crise dentro do Palácio do Poder. Mas, dito isso, é um absurdo sem tamanho que a gente descubra um ano depois. Inclusive, essa pesquisa foi feita em setembro de 2023. Eles verificaram que os móveis estavam lá. Eles não notificaram isso. Não deram notícia que os móveis pseudo-roubados, supostamente roubados, estavam na Alvorada. Ou seja, omitiram uma informação. Então, o governo divulgou uma fake news no começo do mandato, dizendo que os móveis foram roubados, e não foram. E quando descobriram que estavam dentro do palácio onde eles moravam há 9 meses, sequer divulgaram a informação. Então, temos 2 crimes acontecendo. Mas o terceiro é o fato que eles recompraram os móveis ex novo. Então, a pergunta que deixo para o nosso público é: o que a primeira-dama vai fazer com 2 criados mudos agora, com 2 camas, com 2 mesas, onde colocará tantos móveis assim? Porque, afinal, o Palácio da Alvorada tem apenas 6 quartos. Mas agora, todos eles têm o dobro de móveis necessários, né? Boa pergunta, Cauti. Como é que vai ficar aí com essa duplicidade de imóveis que nós pagamos essa conta? A situação, como deixou escapar o presidente Lula, é ilegal. Você tem de tomar cuidados especiais com o que há todos os móveis existentes do Palácio da Alvorada, porque isso pertence ao patrimônio histórico e ao patrimônio público. É tudo tombado. Que material usado por presidentes e tal, o destino deles é algum museu no futuro. Você não pode também, por lei, comprar qualquer móvel que te agrade. Uma comissão tem que examinar para ver se bate com a arquitetura de um prédio tombado, etc, etc. É isso aí que incomodou a Janja. A Janja, ela é uma exigente de ocasião, né? Porque 6 meses antes ela fazia visitas conjugais numa cadeia em Curitiba e tá tudo bem. Tá tudo bem. O noivado, tudo bem. Virou primeira-dama, ficou exigente. Quero isso, quero aquilo, tal. Isso é crime. Isso é crime. E mais, eu conheço muito bem o Palácio da Alvorada. Muito bem. E foi muito bem definido por um prefeito de Minas. Parece piada essa história, não é não. O prefeito de Minas foi um grupo de prefeitos visitar o presidente da República. A hora que o presidente apareceu, o comentário de um prefeito foi assim: ué, aqui não tem lá dentro, que o presidente aparece. Não é como uma casa normal que o cara vem lá de dentro, está num quarto, numa cozinha. Não, de repente o presidente aparece. Não dá para esconder nada lá. Eu já vi como é que é lá embaixo, onde a gente fazia filmagens no palácio, você tinha um cineminha, é tudo, você vê tudo que existe no Palácio da Alvorada. Então eu me pergunto, onde é que eles esconderam esses móveis? Não tem nada, não tem lugar para esconder. É tudo escancarado. O nosso Niemeyer, olha, tem muita gente que admira, eu acho bonitos os prédios, mas ele é um escultor.
Ele não foi feito, nada do que ele fez foi feito para morar. É inacreditável, não dá para morar no Palácio da Alvorada. Então não tem onde esconder, não tem lá dentro, etc. Como é que eles fizeram com esses móveis? E aí cometem crimes contra a honra, acusam o antecessor de ter sumido, e não acontece nada. O Lula, sim, faz as coisas sumirem. E reaparecem de repente, magicamente, apareceu tudo de novo, e como lembrou bem o Cauti, agora é tudo em dobro. E vai fazer o quê com isso? É tudo ilegal. O Lula consegue cometer irregularidades até com a cama onde dorme. Aí é complicado. É isso aí, pessoal. Só que assim, mais uma fake news pega ali por Lula e Janja. Fizeram mais uma fake news e tenho certeza absoluta que não vai ter nenhum militante ali, nenhuma pessoa para cobrar isso deles, né? Vai ficar como se não tivesse acontecido nada, porque é com o Bolsonaro. Se fosse ao contrário, logicamente que teria investigação, teria busca e apreensão. A Janja e o Lula acusaram o Bolsonaro e a Michelle de sumir com os móveis. Olha que baixaria isso, cara. Olha como que são baixos. Ao ponto de falar que o Bolsonaro e a Michelle sumiram com os móveis do Planalto. Como faz isso sem ninguém ver? O Bolsonaro alugou um frete ali, um caminhão. O caminhão parou lá na frente do Planalto lá. Começou a tirar todos os móveis e ficou por isso mesmo, ninguém viu o Bolsonaro roubando os móveis, né? Cara, que baixo isso, cara, e ninguém dá um basta, ninguém fala nada, ninguém pede uma investigação sobre a tal fake news, já que eles, são as pessoas que mais gostam de ficar fazendo isso. Então, assim, mais uma vez acusando o Bolsonaro injustamente e mais uma vez ficando impune, porque é o que eles fazem. Eles têm todos ali na palma da mão. Esses militantes aí que ficam pedindo justiça por qualquer coisa na internet, por qualquer coisa que o Bolsonaro faça, ou alguém de direita, ou Nicolas, por exemplo, um deputado senador, ele está tudo na palma da mão do Lula. Você entendeu? A gente vê ali o ministro, um juiz, visitando um réu, como se estivesse num julgamento de um bandido. Aí o juiz foi visto com ele conversando, num barzinho ou na sua casa. Como pode acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil? É só no Brasil mesmo para acontecer isso. Então, assim, é grotesco o que a gente vê, é repugnante, mas infelizmente ninguém toma atitude. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito aqui no engajamento do vídeo, ajuda no crescimento do canal também. Seu like, seu compartilhamento, seu comentário, a sua inscrição. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Desde já agradeço a presença, pessoal, de todos vocês. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente sempre estar por dentro de onde está vindo a nossa audiência. Agora, desde já agradeço. Valeu!